Programa Educação, com o professor Alexandre Valim Machado. Olá, eu sou o professor Alexandre Valim e estamos de volta com o programa Educação. Essa semana você vai ter o privilégio de conhecer uma jovem vereadora, mas que há muito tempo vem lutando pela classe trabalhadora. Ela é vereadora do município de Vitória. Seu nome é Carla Coser. Aguarde um momento que já estamos de volta. Vereadora, seja bem-vinda à casa do professor, Sinta-se à vontade. Gostaria de fazer uma primeira pergunta para você. Olha para a câmera da verdade, como dizia um grande amigo nosso. Quem é Carla Coser? Primeiro, Alexandre, agradecer muito a presença aqui, o convite para estar conversando com você. Eu me chamo Carla Coser, eu tenho 31 anos e estou vereadora aqui na cidade de Vitória, meu primeiro mandato. Fui eleita no ano passado com 1.961 votos, tenho muito orgulho, falo sempre isso porque pra gente é muito importante. Eu sou advogada de formação, me formei em Direito na Universidade Federal do Espírito Santo e tenho muita alegria de estar trabalhando pela cidade de Vitória. Eu participei de diversos conselhos municipais, especificamente do Conselho Municipal de Juventude, entendendo que nesses espaços nós construímos a política. Eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde os meus 18 anos e eu acredito na política institucional como uma ferramenta de transformação da vida das pessoas. Por conta disso, decidi me candidatar o ano passado, acreditando que nesse espaço a gente poderia levantar a voz pelas mulheres da cidade de Vitória, pelos jovens da cidade de Vitória, pela população negra e LGBTQIA+, que falta em representatividade nesses espaços. Então, o nosso mandato preza muito por dialogar com setores da população que precisam de voz, que precisam, na verdade, de ampliar as suas vozes, porque a gente sempre fala isso, né? Todo mundo tem voz, todo mundo pode falar, mas quando a gente está numa tribuna, a gente está no microfone, a gente sabe que a imprensa está ouvindo o que a gente está falando, é fundamental a gente repercutir os problemas e os desafios da cidade. E a defesa dos trabalhadores tem sido, como sempre, uma pauta prioritária do nosso mandato, como é de todo o Partido dos Trabalhadores. Então é uma alegria estar aqui conversando com você nesse momento super especial. O prazer é todo nosso. E antes de encerrar, vai ficar uma coisa no ar, a gente continuar a entrevista. Estou sabendo que ela vai ter um casamento aí, depois ela vai falar pra gente, em off. Vereadora, descontraindo um pouquinho, vou te chamar de você. Claro. Daqui a pouco a senhora, que vai casar, né? Me diz uma coisa, como você como vereadora, eu sei que são em outras esferas, pode contribuir, não sei se a palavra seria contribuir, ou pode ajudar o professor da rede privada? Nós tivemos a oportunidade de fazer uma sessão solene em homenagem ao Dia do Professor aqui na cidade de Vitória. E construindo essa sessão solene, inclusive, a gente discutia muito sobre isso. Na hora de homenagear, pensamos em pessoas que têm contribuído, que têm transformado a educação, e a educação ela está numa esfera pública, mas também privada. Enquanto vereador, geralmente nós estamos muito preocupados e debruçados sobre os servidores públicos da cidade. E aí a gente acaba falando mais sobre educação pública e sobre os problemas que são de fato muito grandes e às vezes aparecem mais na mídia, inclusive. Mas a gente sabe que os professores da rede privada são trabalhadores essencialmente e por conta disso também precisam desse respaldo e desse apoio. A legislação que cuida dos servidores, dos trabalhadores da rede privada, ela é mais vinculada com o trabalho dos deputados federais, da Câmara Federal e do Senado da República. Então, o nosso papel é repercutir determinados problemas que podem estar acontecendo e também pressionar as nossas bancadas, tanto do Partido dos Trabalhadores, mas também de todos os deputados que têm representação no Estado do Espírito Santo, dialogando e enfrentando esses problemas. E eu acho que um dos trabalhos mais importantes que podem ser feitos, inclusive, é esse diálogo com o sindicato. Estar aqui com vocês hoje, estar sempre em contato, conversando e tentando entender como que o poder público pode avançar nessas discussões de proteção aos direitos dos trabalhadores nesse sentido. Então, o que a gente tem feito é acompanhado as discussões, acompanhado com parceiros do nosso mandato, que a gente procura, que a gente provoca nesse sentido. E aí a gente acredita que esse diálogo aqui é um passo muito importante, inclusive, para a gente avançar, entender quais são as demandas, entender quais são os desafios e saber como nós podemos agir. Como é importante nós termos representantes, seja qual esfera, jovens, conscientes e preparados. O programa Educação vai dar uma paradinha e volta já já. Educação, apoio cultural,
Exagerado Fried Chicken. Estamos de volta com o programa Educação e essa semana conversando com a vereadora Carla Coser. Uma conversa muito interessante sobre vários temas, não só da política do município de Vitória, mas de uma forma ampla. Vereadora, quais os principais desafios da educação? Olha, a gente tem percebido uma perseguição, na verdade, aos professores nesse momento, e eu tenho sempre pontuado isso nos espaços onde eu tenho oportunidade. A educação sempre foi dita e vista como a solução para os nossos problemas, e os professores sempre foram vistos como heróis. Mais recentemente, a gente tem visto uma perseguição aos professores que se tornaram grandes algozes e os grandes problemas, na verdade. Então, o que nós precisamos fazer é entender de fato o papel dos professores e esse reconhecimento que sempre foi defendido, mas que nesse momento do Brasil tem sido tão criticado. Os professores são as pessoas que ajudam a contribuir com o nosso conhecimento, transformar a vida das pessoas e que educam e que formam todos os profissionais. Professores não são algozes, professores são instrumentos fundamentais de luta. Isso dentro da rede privada e dentro da rede pública, em todos os espaços. Então, o reconhecimento e o respeito a esses profissionais é fundamental. A gente tem visto um desafio muito grande porque nós temos uma legislação vasta que garante a proteção à liberdade de cátedra, que garante que diversos temas sejam abordados em sala de aula, mas mesmo assim a gente vê uma parcela da população que provoca uma restrição do que pode ser dito, do que pode ser falado. E o conhecimento ele é amplo e a gente tem que ter essa capacidade, né? Há críticas infundadas e na verdade descabidas, inclusive a Paulo Freire, uma perseguição absoluta, como se todos os problemas do Brasil fossem vinculados à educação. Então, o espaço escolar tem que ser preservado e o que nós averiguamos dentro desse mandato que eu estou ocupando agora e de percepção, que eu diria assim que é o maior desafio da educação, é como a gente pensar esse momento pós-pandemia. Nós sabemos que os professores foram extremamente sugados durante os últimos 2 anos, tiveram que reaprender a dar aula, muitos tiveram que aprender a usar as redes, virar youtubers, né? Compartilhar, sem dar incentivo, exatamente, sem condição financeira, sem um apoio, sem equipamentos, tanto dentro da rede pública quanto dentro da rede privada, e se desdobrando em outras tarefas e dobrando o tempo inclusive de investimento pessoal, porque precisa programar a aula que vai ser dada em sala de aula, precisa programar a aula que vai ser dada de maneira online, e por conta disso esse é um desafio muito grande. Essa barreira para o online, esse ensino híbrido e essas novas formas de educação, elas precisam ser pensadas, elas precisam ser regulamentadas, porque a gente sabe que a hora extra muitas vezes não é contada. O trabalho do professor que é ampliado e ele não está recebendo mais por isso, mas ele tem se dedicado muito mais. Então, o desafio da educação, acho que nesse momento pós-pandemia, é como valorizar os professores, garantindo o ensino aos alunos, garantindo esse acesso à educação. A gente sabe que o acesso à internet foi um dificultador para alunos de toda a rede municipal, pública e privada, inclusive, porque a gente sabe que mesmo na escola privada, muitos alunos tiveram dificuldade nesse sentido. Então é importante que a gente olhe para esses novos desafios do mundo moderno. A pandemia veio para transformar e aí a gente precisa saber como agir nesse momento. Fala até uma coisa, vereador. Na rede privada, acho que o professor teve mais dificuldade com a internet do que o aluno. Nós tivemos casos aqui de professores que tinham que pegar emprestado a internet do vizinho, principalmente do infantil, alguma coisa nesse sentido. Mas em valorização, hoje a gente estava conversando uma coisa muito engraçada, uma frase que sempre me perturbou em sala de aula, é quando o meu aluno perguntava assim: professor, além de ser professor, você trabalha? Aquilo acabava comigo. Mas, vereadora, o que você gostaria de dizer para a nossa professora, para o nosso professor da rede privada? Olhe para entre as verdades, as que são várias, né? E diga qual recadinho você daria para nós. O recado para os professores é muito unânime, eu acho. É força para continuar o trabalho. A gente sabe que é um desafio muito grande, o respeito à dignidade, melhores salários. A gente sabe que essa é sempre uma luta. A educação, de fato, ela tem esse poder transformador, ele tem esse poder libertador, inclusive. E a gente precisa usar esses espaços que a gente tem, eu digo isso assim, dentro da Câmara de Vereadores, para valorizar quem, de fato, tem transformado a nossa sociedade. Então, meus parabéns e meu muito obrigado aos professores
professores que fizeram esse esforço gigantesco durante os últimos anos, principalmente durante esses 2 anos de pandemia, para transferir o conhecimento, para poder dividir o conhecimento, compartilhar o conhecimento, porque com certeza eles são muito importantes na vida dos alunos, das crianças e dos adolescentes. Eles tocam vidas, eles fazem um trabalho de acolhimento e de carinho que muitas vezes falta, inclusive dentro de casa. Então, muito obrigada e parabéns a todos os professores, contem sempre com o meu mandato. Bem, gostaria de agradecer a sua presença, a sua atenção, da sua equipe também, que eu perturbei um pouquinho. E o programa Educação fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Programa Educação com o professor Alexandre Valim Machado.